A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 10 do primeiro trimestre de 2025, que tem como título O pecado corrompeu a natureza humana. O texto áureo diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. A verdade prática diz: o pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1, 6 e 7. E também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículos do 12 ao 14. A introdução diz assim: o ser humano, criado em santidade à imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade e, em Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão dessa corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então, nesta lição, o comentarista, pastor Ezequiel Soares, vai tratar da doutrina do pecado, como o pecado, de que forma o pecado entrou na raça humana, contaminou a raça humana, né? Isso começou ali lá no livro de Gênesis, lá no Jardim do Éden, com aquele relato que fala que a Eva, ela foi tentada pela serpente e ela comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, deu também o fruto para o seu marido Adão comer, e os dois então desobedeceram a ordem expressa de Deus de não comer do fruto daquela árvore. E então foi dessa forma que o pecado adentrou na humanidade e corrompeu toda a humanidade. Todo ser humano nascido na Terra, ele é inclinado para o pecado, inclinado para a prática do mal. Não importa qual seja a origem dessa criança ou desse ser humano, ele tem essa inclinação porque herdamos essa inclinação dos nossos primeiros pais, né? E isso que o comentarista vai trabalhar ao longo desta lição. Esse é o tema desta lição de número 10. Tópico 1, a doutrina bíblica do pecado e sua extensão. Subtópico 1, o autor do pecado. Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Adão podia comer livremente de toda árvore no jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 9. O maioral dos demônios, Mateus 12, 24. Era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura. Ezequiel 28, 12 a 15. Que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Isaías 14, 12 a 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles continua em prisão. 2 Pedro 2, 4 e Judas, versículo 6. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso, agindo por meio dela. Assim, o pecado não teve a sua origem no Éden. Então, aqui neste subtópico, o comentarista ele vai dizer quem é de fato o autor do pecado, quem que deu início ao pecado, né? E ele vai falar que é Satanás, né? O querubim, ex-querubim ungido, que por se rebelar contra Deus, ele foi expulso lá do céu e ele arrastou
parte, né, dos anjos com ele. Então, alguns comentaristas, né, alguns teólogos ensinam que esses anjos caídos deram origem aos demônios. É isso que alguns interpretam à luz dos textos bíblicos, né, que falam sobre essa queda de Lúcifer, né, do querubim ungido. Portanto, não foi lá no Jardim do Éden que o pecado surgiu. Na verdade, ali o tentador, ali por trás daquela serpente, que apenas foi um instrumento usado por Satanás, ele já trouxe o germe do pecado, a semente, já plantou a semente do pecado ali no coração de Eva e posteriormente também em Adão. E por isso é que, né, a partir daquele momento que o primeiro casal, né, que Deus criou, que Deus colocou ali naquele jardim maravilhoso para cuidar do jardim, para ter comunhão com Deus, mas, infelizmente, eles desobedeceram a ordem de Deus, então experimentaram a queda, né, no pecado, e que contaminou, né, toda a humanidade, toda a raça humana. É importante sempre frisar isso, que o pecado já existia, porque ele não começou com Adão e Eva, ele começou na rebelião, né, do querubim ungido, que era, segundo o texto bíblico, né, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Então, veja só, né, que ele tinha uma posição privilegiada no céu, mas ele quis ser maior do que Deus e foi, então, derrubado lá do céu. Então, na sua fúria, ele veio contra a criação perfeita de Deus, que era o ser humano, a obra-prima da criação de Deus. E ele conseguiu, então, arruinar o relacionamento do primeiro casal e, a partir daí, da humanidade, com o Deus criador de todas as coisas. Mas Deus, né, obviamente, preparou um plano de salvação para resgatar a humanidade caída. E isso se concretizou na obra salvífica que o Senhor Jesus Cristo realizou lá na cruz do Calvário. Subtópico 2. Foram abertos os olhos de ambos. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Quando o casal comeu o fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus. Envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual. Pois morte significa separação. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor e, em seguida, pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e, com ele, a morte. Romanos 5,12. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então, aqui nesse subtópico que o comentarista, né, começa com o título Foram abertos os olhos de ambos, porque eles passaram a conhecer o bem e o mal. Era a árvore da ciência do bem e do mal. Então, eles comeram do fruto dessa árvore e passaram, então, a conhecer o bem e o mal. Mas não era o plano original de Deus que eles tivessem esse conhecimento do bem e do mal, né? Mas eles desobedeceram à ordem de Deus, obedeceram à sugestão de uma serpente falante, né, que, na verdade, né, segundo o texto bíblico, era o próprio Satanás, usando aquele animal. Eles preferiram dar ouvidos à voz de um animal que estava falando com eles do que obedecer à voz do próprio Criador, do próprio Deus, com quem eles tinham um relacionamento perfeito, porque Deus vinha ao encontro deles na viração do dia, ali no Jardim do Éden, e tinha comunhão com as suas criaturas. E realmente, né, o ser humano, ele preferiu ali naquele momento, escolher seu próprio caminho, seu próprio destino, no sentido de querer tomar suas próprias decisões, de querer conhecer mais as coisas, saber mais sobre as coisas. Infelizmente, isso acontece até nos dias atuais.
os seres humanos viraram as costas para Deus, de uma maneira geral. É uma minoria que crê em Deus, que serve a Deus, que busca a Deus, que obedece à palavra de Deus, mas a maioria realmente virou as costas para Deus, não quer saber de Deus, não quer saber do Criador, e a humanidade, ela, infelizmente, está caminhando na direção da perdição eterna. Mas, nessa dispensação da graça, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de salvação em Jesus Cristo está sendo pregado, está sendo anunciado, está sendo proclamado, propagado no mundo todo, pelos missionários, pelos pastores, pelos obreiros, pelos irmãos leigos, pelas irmãs, né, pela internet, pelo rádio, pela televisão, todos os meios de comunicação de massa, o Evangelho, pela literatura, o Evangelho está sendo pregado. E é o tempo de ser salvo, de mudar o destino eterno da sua vida, é hoje. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então o casal comeu aquele fruto proibido e logo perceberam que estavam nus. Por quê? Porque eles passaram a conhecer o bem e o mal também, não só o bem. Então eles ficaram envergonhados, porque um olhou para o outro e viu, você está nu, mas eles não sabiam disso antes do pecado. E procuraram se esconder da presença de Deus. O ser humano, quando está em pecado, ele procura se afastar de Deus, ele procura se esconder de Deus, porque Deus é santo. Deus não pode tolerar o pecado. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, né, nos separam de Deus. É isso que o texto bíblico diz, lá em Isaías, capítulo 59. Então, essa foi a ruptura imediata da comunhão com o Criador, a morte espiritual, né, porque morte significa separação. É isso que o comentarista aqui vai colocar muito bem. E nessa ocasião, ainda não é, Deus anunciou a vinda do Redentor. Ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o chamado proto-evangelho, o primeiro anúncio de que Deus tinha um plano de salvação já preparado, que na plenitude dos tempos foi consumado ali pelo Senhor Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar ao terceiro dia. Esse plano Deus já havia preparado, porque Deus ele é onisciente, na sua presciência. Deus já sabia que o ser humano, ele cometeria esse pecado de desobedecer à sua ordem. E então Deus preparou esse plano para resgate, para remissão dos pecados daqueles que creem em Jesus. Subtópico 3, a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, Romanos 5,12. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Então aqui, nesse subtópico, o comentarista, né, ele vai falar qual foi a consequência dessa queda no Éden. Conforme já foi falado, né? O salário do pecado é a morte. Então, a consequência foi a morte. Primeiro, a morte espiritual. O que significa a morte espiritual? O rompimento do relacionamento com Deus. Isso de imediato aconteceu. Porque ele, logo em seguida, ali a sentença que Deus deu sobre eles foram expulsos do Jardim do Éden, eles não tiveram mais aquela visitação de Deus ali na viração do dia, eles foram se afastando cada vez mais, né, da presença de Deus. A morte espiritual foi a primeira consequência, e é, ainda hoje, a primeira consequência do cometimento de pecado. Quando o ser humano comete pecados e não se arrepende, não busca a restauração, né, não busca em Jesus a restauração, o perdão dos seus pecados, então, está morto espiritualmente. E depois, posteriormente, veio a morte física. Né?
que a morte não era plano de Deus, que a morte física, nem a morte espiritual, nem a morte física, obviamente, adentrasse a humanidade. Mas aconteceu, né? Depois de Adão, por exemplo, a gente viveu mais de 900 anos. Mas depois ele morreu. E assim a morte, né, foi passando de geração em geração, que foi a consequência também, né, do pecado, a morte física. Então, essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade, né, que é essa transmissão, ela é real. Por quê? Porque todos os seres humanos na face da Terra chegam ao fim dos seus dias, morrem. Então, pelo fato de morrerem, é porque, né, realmente foram, digamos assim, receberam essa herança, entre aspas, né, essa herança do pecado original, do pecado que Adão e Eva cometeram. E todos já nascem com essa propensão para pecar. Claro que nós não vamos ser condenados exatamente pelo pecado de Adão e Eva. Nós vamos ser... Quem não crê em Cristo, quem não entregou a vida a Cristo para ser salvo por Ele, pela sua obra remidora, salvadora, realizada lá no Gólgota, né? Quem não está em Cristo, esse vai ser culpado dos seus próprios pecados. Mas, sem dúvida, que o pecado que Adão e Eva cometeram, né, ele passou para toda a humanidade posterior, porque a morte é uma realidade na face da terra. Então, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Subtópico 4. Extensão do pecado. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade, corpo, alma e espírito. Romanos 2:9, 8:10 e 2 Coríntios 7:1. Intelecto, corrompeu também o intelecto e a vontade. Isaías 1:3, Jeremias 17:9. Também corrompeu a consciência e razão. 1 Timóteo 4:2, Tito 1:15. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça. E não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada. Está desfigurada, mas não aniquilada. Isso inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. Então, o pecado, ele se estendeu para toda a humanidade e alcança o ser humano de forma integral, né? Espírito, alma e corpo. E também o seu intelecto, a sua vontade, a sua consciência, a sua razão, está tudo contaminado pelo pecado. O ser humano, né, qualquer ser humano, não importa quem seja, ele tem uma inclinação para pecar, porque é da natureza humana decaída que nós herdamos, né, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que na teologia chama-se de natureza adâmica, essa natureza que nós herdamos, que nós somos descendentes de Adão e Eva, todos nós. Então nós temos, sim, essa natureza em nós, mas o cristão, ele possui uma nova natureza, né? Uma natureza que não nasceu da carne, né, nem do sangue, nasceu do Espírito. Né? E essa nova natureza, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é, né, envolvida pelo Espírito Santo. E aí, nessa nova natureza do cristão, a gente consegue mortificar a nossa antiga natureza. Então, por isso é que o cristão, né, o cristão fiel, o cristão que busca viver uma vida de santidade, de retidão, ele consegue, ele tem forças para não cair nas tentações, para não pecar contra Deus. E mesmo quando ele cai, quando ele comete algum pecado, ele sabe que já existe uma provisão de restauração, de purificação pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vertido lá na cruz do Calvário, e ele então se arrepende dos seus pecados, ele busca o perdão em Deus, e o Senhor o perdoa e o purifica com o sangue do Cordeiro que foi vertido lá na cruz do Calvário. Então o pecado,
Ele alcançou toda a humanidade e o ser humano de uma forma completa. Nada ficou de fora da influência negativa e perniciosa do pecado. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. A heresia que nega o advento do pecado. Subtópico 1, o pelagianismo. O pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico, que viveu entre 360 a 420 depois de Cristo, que se transferiu para Roma em 409. Foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. O conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada escrito do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto. O ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. Não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento dele. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso, em 431. Resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado. E isso é uma verdade bíblica. Veja Romanos 5:12. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Então, através de Adão, o pecado alcançou toda a humanidade. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Romanos 5:12, parte B. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável, revelado nas Escrituras. Veja, por exemplo, Romanos 3, de 10 a 12, e confirmado na própria experiência humana. Então, aqui o comentarista ele vai falar dessa heresia chamada pelagianismo, que foi propagada não exatamente pelo monge britânico chamado Pelágio, mas por um dos seus discípulos, o jurista romano Celestio, que foi um dos discípulos de Pelágio. Mas era o Pelágio que ensinava isso. Então, ele ensinou isso para os seus discípulos e um dos seus discípulos propagou as suas ideias. E o que ele ensinava, esse Pelágio? E ele foi combatido por Agostinho de Hipona, o bispo Agostinho de Hipona, que se levantou contra as ideias pelagianas. Ele dizia, então, que, primeiro, aqui no primeiro ponto que ele ensinava, que o Pelágio ensinava, que o ser humano não nasce em pecado. Ele ensinava isso. Mas a Bíblia é bem clara quando diz que realmente o ser humano ele já nasce em pecado, que o pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica, Romanos 5:12.
Por um homem entrou o pecado no mundo, diz a Bíblia. Né? Por um homem, que é Adão, entrou o pecado no mundo. Então é isso que o texto bíblico vai dizer claramente. Outra coisa que o Pelágio ensinava, que a transgressão de Adão não afeta diretamente os outros. Não existe pecado original. É claro que afetou, é claro que influenciou, porque todo ser humano na face da terra nasce com essa inclinação. Não precisa ensinar ninguém a pecar. As pessoas aprendem, já tem a sua natureza humana corrompida, desde o nascimento. É claro que a criança, até uma certa idade, como ela ainda não conhece, não sabe discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, ela, isso aí já é uma outra discussão, até uma certa faixa etária, e existe muita controvérsia em relação a isso, a essa idade da inocência. Essa criança não é imputada. Por quê? Porque ela ainda não sabe discernir o que pode fazer, o que não pode, o que é certo e o que é errado. Mas depois de uma certa faixa etária, que ela aprende já a discernir o que é certo e o que é errado, ela já não precisa ensinar para ela cometer o erro, cometer o pecado. Ela já tem uma inclinação para isso. Né? E isso veio lá do pecado original. Mas o Pelágio ensinava diferente. Outra coisa que ele ensinava, que não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, para ele, o ser humano era bom. O ser humano não era corrompido, como se ensinava, como muitos ensinavam naquela época, na igreja cristã, e o que exatamente prevaleceu, né, depois do concílio de Éfeso, quando o pelagianismo foi condenado, né, a doutrina ortodoxa que ensina claramente sobre o pecado original, sobre a corrupção geral do gênero humano, né, sobre a inclinação que o ser humano tem para o pecado, sobre a natureza humana corrompida, adâmica, né, tudo isso é a doutrina que prevaleceu na história da igreja, a doutrina ortodoxa, que as igrejas cristãs evangélicas, até os dias atuais, seguem, né? Quer dizer, as igrejas cristãs evangélicas sérias, as igrejas cristãs evangélicas que seguem, né, em primeiro lugar, as escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, os credos apostólicos e também a história da igreja. Então, é isso que nós ensinamos. Subtópico 2. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. 1 Coríntios 1, 23. Então, é claro que se o gênero humano não foi corrompido pelo pecado original, se a pessoa nasce boa, então não precisava de um salvador, não precisava de salvação. Bastava o gênero humano, ou o ser humano, ele vivia a sua vida sem transgredir as leis humanas, sendo uma pessoa boa, que ele seria salvo. Era mais ou menos isso que, né, o pelagianismo e todos aqueles que pensam da mesma maneira, era isso que eles ensinavam. E, portanto, aqui o comentarista, né, ele vai citar que o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, ele nega a crucificação e a morte de Jesus porque não havia necessidade, porque o ser humano ele pode sim, né, agir de forma correta e não vai precisar, se ele fizer isso, ele não vai precisar de salvação, de salvador. Então, não havia essa necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, segundo o Alcorão, segundo o islamismo. Não só o islamismo, mas outras vertentes também, outras seitas e heresias e outras religiões também ensinam a mesma coisa, que não precisava do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Quem prega
Isso é o cristianismo verdadeiro, né? O cristianismo ortodoxo, bíblico, fundamentado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, ali do Antigo e do Novo Testamento. É isso que, né, é o verdadeiro cristianismo. Esse é que é o verdadeiro cristianismo. Então, eles ensinam que, ou melhor, o texto bíblico ensina que a cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para o cristão nas trevas. Eles não entendem por que o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, precisou vir ao mundo e morrer pelos pecados da humanidade pecadora. Eles não entendem isso. Isso é um escândalo para eles. Isso é uma ofensa falar que o próprio Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, teve que morrer na cruz do Calvário, né, pelos homens, para poder redimir, né, o ser humano pecador. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. Leia, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Ali ele vai falar um pouco sobre isso. O perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Subtópico 1, pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia e importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o evangelho que as conduza à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João 3,16. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo, Lucas 12:12. Então, aqui nesse subtópico, pensamentos pelagianistas em nossos dias, infelizmente, esse modo de pensar do monge Pelágio, ele contaminou muita gente lá naquela época, que era um ensino popular, muitos receberam, né? Até porque eles pensavam que era apenas algo da ética e não da teologia, e, portanto, né, foi bem recebido a opinião do Pelágio naquela época aí, mas, né, ao longo da história da igreja, mesmo sendo uma heresia, né, foi condenado como uma heresia ali pelo Concílio de Éfeso, mas continuou, prosseguiu, como outras heresias, infelizmente, outras heresias que surgiram ali no primeiro, no segundo, no terceiro séculos da era cristã, né, também continuaram, né, de forma velada, de forma escondida, em alguns grupos, e foram se propagando ao longo da história ali do Ocidente, do Oriente, e chegaram até os dias atuais. E, infelizmente, ainda hoje, muitos pensam assim. Por exemplo, as religiões reencarnacionistas, que acreditam na reencarnação da alma, né, que a Bíblia condena claramente. Também, né, o movimento denominado ciência cristã, que é uma seita falsa, lá, principalmente muito forte nos Estados Unidos. O mormonismo, que também é outra seita muito conhecida e difundida no mundo todo, que ensinam também que a transgressão de Adão não passou para a raça humana, que cada pessoa é responsável pelos seus próprios pecados. Então, isso ensina o mormonismo, mas é claro que o pecado de Adão passou para toda a raça humana, e também o ser humano comete seus próprios pecados. É isso que é a doutrina correta da Bíblia, a doutrina ortodoxa, que tanto o ser humano tem o pecado original, quer dizer, ele foi afetado, ele foi influenciado pelo pecado original de Adão e Eva, como também ele, depois na sua idade de conhecer as coisas, ele comete seus próprios pecados. E ele é culpado pelos seus próprios pecados também. Devemos conhecer bem aquilo em que nós cremos, para poder conversar com os adeptos das seitas, que às vezes é um parente nosso, às vezes é um vizinho, às vezes é um colega de trabalho, né, algum colega na escola, na faculdade, né, ou alguma pessoa que nós conhecemos, nos nossos contatos sociais,
que estão envolvidos por essas falsas religiões, seitas, heresias, e que a gente precisa conhecer o que eles ensinam, o que eles pregam, para a gente poder falar de Jesus da melhor maneira, para eles também serem alcançados pela salvação em Jesus Cristo. Subtópico 2, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas de sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhes parece correto, e por isso nem examinam seus fundamentos. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Então aqui o perigo, o grande perigo é você não conhecer a palavra de Deus corretamente. Esse é o grande perigo. As pessoas que não se interessam em aprender mais da palavra de Deus, e elas são facilmente enganadas. Inclusive, muitos que frequentam igrejas evangélicas, mas por serem pessoas que não procuram conhecer mais as doutrinas centrais da fé cristã, não procuram estudar a palavra de Deus com afinco, com dedicação, com perseverança, essas pessoas são mais facilmente atraídas por esses ensinos heréticos, esses ensinos heterodoxos, diferentes, essas heresias, na verdade, que é como o pelagianismo e muitas outras que ainda são propagadas nos dias atuais. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comente, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas aqui da Faeste Academia. Não esqueça também, inscreva-se no canal, bate o sino para receber as notificações e também saiba que aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar links para comprar, para obter as obras que são indicadas pelo comentarista, pastor Ezequias Soares. Você comprando pelo link, você vai estar nos ajudando e você não vai pagar mais por isso. Então, não esqueça, nos ajude aí a compartilhar o verdadeiro evangelho através aqui do YouTube. Muito bem, a conclusão diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 5. Então, apesar dessa corrupção geral que afetou todo o gênero humano, toda a raça humana, toda a humanidade, Deus, na sua misericórdia, na sua graça infinita, Ele preparou um plano de salvação que foi consumado, foi executado pelo seu Filho amado, ali na cruz do Calvário, para que aqueles que creem em Cristo Jesus possam ser salvos, possam ter as suas vidas completamente mudadas, transformadas. E, a partir desse momento, esse pecado que veio lá de Adão e Eva, nossos primeiros pais, não vai mais ser colocado em nossa conta. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, pelos pecados daqueles que creem nele. Então, aquele que entrega a vida a Jesus, aquele que confia que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por ele tem os seus pecados perdoados e purificados pelo seu sangue. Muito bem, esse foi o conteúdo desta lição. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.